Contato Celebração. Foram mudadas as orientações da prefeitura por decreto da justiça e então não podemos nos encontrar presencialmente. Voltamos ao contato pela internet. Continuemos então como estamos fazendo na palavra de Deus no livro de Filipenses, sempre aperfeiçoando. O livro de Filipenses nos chama a sempre avançar na nossa caminhada com Cristo. Hoje o texto está em Filipenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 18. A palavra do Senhor que encontra você, encontra a nossa igreja para nos levar mais à frente. Nenhum de nós estacionado, avançando com a palavra. Então, palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 18. Diz assim a palavra: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Nesta semana foi publicada a foto mais próximo que já se conseguiu tirar do Sol, a grande estrela, a estrela que é responsável pela vida aqui no mundo quanto ao fornecimento de energia. Uma foto impressionante, só labaredas intensas, amareladas, alaranjadas, fonte de energia, fonte de vida. E aqui neste texto o apóstolo Paulo vai trazer a figura da estrela ou das estrelas. Vocês brilham como estrelas no universo. Nós, como crentes em Cristo Jesus, então, podemos ser comparados como estrelas no céu, que nós não vemos tanto fulgor, mas quando olhamos essa estrela mais próxima de nós, o sol, nesta foto, entendemos a intensidade desse brilho. E da mesma forma, então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar aí no céu deste mundo, desta sociedade, como estrelas brilhando, apontando vida, apontando direção. E ele vai dizer, então, que nós brilhamos diante de uma geração corrompida e depravada, isto é, trevas. E dentro destas trevas, ou sobre estas trevas, estamos nós, como luzeiros, astros, estrelas, brilhando. Mas é interessante que esse texto aqui todo
é a continuação do que ele vem tratando aqui nesse capítulo 2, desde o início. É sobre o relacional, é sobre a nossa convivência, a forma de interagirmos uns com os outros. E a preocupação primeira dele toda nesse capítulo é sobre a vivência dentro da comunhão da igreja. E podemos ainda levar isso mais adiante para a convivência da família cristã, do casamento cristão. O casamento, a família que professa a casa, que professa a fé em Cristo. E também, então, a comunidade da igreja. A comunidade familiar, a comunidade da igreja, estrelas somos nós, que devemos brilhar enquanto comunidade. E essa palavra dele aqui, nesses versos, tem a ver com a minha individualidade, a sua como crente. Mas ela tem um alvo maior, mais abrangente de nós como totalidade, como comunidade. Todos nós, juntos, estrelas que brilham diante de uma geração nas trevas, geração corrompida e depravada, não conhece direção, não está no caminho certo, no caminho da edificação, no caminho da vida eterna, está se arrebentando, está vazia, e nós somos as estrelas, luz, que mostra então direção, mostra a verdade, traz vida, a mensagem da vida. Muito bem, aí está então esse texto, nós como comunidade familiar, comunidade da igreja, como então luzeiros no mundo. Mas é interessante, ele começa aqui no texto, os primeiros versos, dizendo que coloque em ação a sua salvação. Coloque em ação a sua salvação. Outras traduções poderiam dizer, desenvolvam a sua salvação. O texto não diz, façam por merecer a sua salvação. Essa não é a questão. O livro de Filipenses deixa bem claro que já temos a salvação em Cristo, porque ela vem pela graça, não pelo nosso trabalho, nosso mérito por fazer, por merecer. Mas a questão é que a nossa salvação deve ser algo que está em ação, está acontecendo, está crescendo, está desenvolvendo, sempre aperfeiçoando, sendo mais aquilo que Deus quer. Muito bem, é dinâmica. E aí, então, é que nós entramos como estrelas, brilhando mais, brilhando firmes. Será que estamos brilhando de forma bem firmes diante do mundo? E é interessante que ele, quando diz sobre o nosso brilho diante do mundo, uma geração depravada nas trevas, uma sociedade perdida, voltada para o consumismo, para o hedonismo, para o vazio, sem direção eterna, sem direção ética, qualquer coisa passa, e a destruição acontecendo. Quando nós devemos brilhar diante dessa sociedade, segundo o texto de Paulo, ele se volta para nós mesmos. Ele diz que nós devemos fazer tudo sem queixas, sem murmurações, sem discussões, aqui no verso 14, façam tudo sem queixas e discussões, para o que venham se tornar puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração. Então, para nós sermos vistos como os luzeiros, como astros, estrelas diante do mundo, que possamos apontar para o mundo, brilhar diante do mundo a verdade de Deus, é preciso que em nós, no nosso relacional, aconteça algo, ou seja, de uma forma onde não haja as reclamações, discussões, as murmurações. Isto é, o mal-estar, onde não tem aquela interação em Cristo. Nós vamos ter um testemunho forte, a igreja, a família, vai ser uma referência para o mundo, quando o mundo ver em nós aquilo que o mundo não tem, e ver que aquilo que nós temos vem de Deus, nós brilhamos a luz do Senhor. Podemos nos remeter agora à palavra de Cristo no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 16, onde ele fala sobre nós como luz. Vocês são a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, diz ele ali. E aí ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem seu Pai que está no céu. Fala de nós como luz, luz como?
nas nossas boas ações, no nosso comportamento que dignifica Deus, a obra de Deus em Cristo em nós. Aí nós tornamos luz para o mundo. Então, por que não fazemos diferença? Por que nós não brilhamos? Como é que nós somos no nosso testemunho comunitário, na igreja, em casa, na família, no casamento, filhos e pais? Aliás, a vida cristã começa em casa, nessa primeira comunidade que Deus estabeleceu lá na criação do ser humano no primeiro momento, começando com o casamento. A vida com Deus, o testemunho da vida em Cristo, salvação, começa nas nossas famílias. E depois, fundamental, é também a da igreja, que é o foco principal aqui. Então, somos chamados para sermos estrelas no firmamento de um mundo, de uma sociedade que nos cerca, de pessoas com quais nos relacionamos, que estão nas trevas, na escuridão. Mas para que eles vejam isso, é preciso que nós mostremos o efeito dessa salvação, a ação dessa salvação em nós, através de um relacional que reflete a obra de Deus em Cristo. Sermos verdadeiros uns com os outros, termos respeito uns com os outros, lá no matrimônio, lá entre pais e filhos, entre os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo na igreja. Respeito uns com os outros. Temos sim muito a ser trabalhado por Deus, temos sim perspectivas diferentes, porque nós não sabemos tudo, não vemos tudo de forma plena, mas quando nos deparamos com as nossas diferenças, o respeito não faltar, na casa, no relacionamento matrimonial e na igreja. E em Cristo, então, olhando um para o outro como irmãos em Cristo, tratarmos em Cristo, na plataforma Cristo, nossas questões, e sempre caminharmos então com resoluções relacionais e não mantermos aquele ranço das reclamações, das discussões, questões nunca resolvidas, questões tratadas de forma errada e não biblicamente, no casamento, entre pais e filhos, na igreja. Não, tratarmos, sim, há problemas, mas tratarmos em Cristo. E aí então o mundo vai ter um testemunho real de como Cristo transforma e muda. Essa é a tese do apóstolo Paulo aqui. E aí ele diz, retendo a palavra da vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Precisamos conhecer essa palavra, moldar nossas atitudes por essa palavra, ter a perspectiva de mundo, de universo, a partir da palavra. Vermos as questões da sociedade a partir da palavra. Pautarmos nossas vidas e pensamentos a partir da palavra. É preciso dar tempo para a palavra, conhecer a palavra, ouvi-la e deixar que ela então molde nossa visão de mundo, nossa visão de vida, nossa visão de nós mesmos em Cristo, retendo a palavra da vida. E aí então está o maravilhoso texto do apóstolo Paulo chamando-nos para sermos estrelas, para o privilégio de sermos estrelas do mundo. Mas sabemos da nossa impotência, da nossa pequenez. Seria isso ser estrela? Seria isso algo que eu vou fazer na minha força? De forma nenhuma, pois é Deus, diz ele no verso 13, quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a boa vontade dele. É uma obra de Deus em nós. A palavra de Deus agindo em nós, o Espírito Santo agindo em nós. Nós por nós mesmos não vamos ser estrelas diante deste mundo. Quem somos nós? Mas no poder de Deus manifestado em Cristo, ministrado pelo Espírito Santo nesse tempo nosso, nós podemos ser luz e estrelas. A sua casa está escura, o seu casamento está escuro, falta respeito, falta a forma adequada de tratar os conflitos, as opiniões diferentes, falta a forma adequada de mudar aquilo que precisa mudar em jeitos de ser no seu matrimônio, no relacionamento familiar, pais e filhos, na educação de filhos, no tratar com os pais. Falta luz na igreja, o mundo não está vendo brilho. Vamos ouvir a palavra de Deus e
nós seremos os primeiros a receber a bênção. E aí seremos bênção para o mundo. E então aí vai cumprir em nós aquilo que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Nós seremos esses com esse privilégio de abençoarmos o mundo. Mas primeiro vamos nós experimentar a bênção e vivermos então em Cristo essa nova forma relacional, diferente da que o mundo vive. Seus conflitos, falta de respeito, desonestidade, erros, atitudes erradas, mas com o coração endurecido, que não aceita mudanças, orgulhosos. Não, nós somos diferentes. Somos estrelas, um brilho de Cristo em nós, a palavra da vida. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe seu casamento. Mas é preciso haver essas mudanças, se é que vai ter bênção aí. Abençoe a sua casa. Então surjam luzes, estrelas na sua casa. E você seja o primeiro a brilhar. E também a nossa igreja possa brilhar com um fulgor enorme. E a sociedade possa conhecer em nós uma luz que não encontra em outro lugar. Que chamado, que oportunidade maravilhosa. Colocarmos em ação a nossa salvação, sermos estrelas diante do mundo escuro. Oremos.